Olá, tá gravando? Tá gravando? Isso aí. Arrasou. Lembrando que eu não sou YouTube, gente, então se a gravação ficar ruim, a culpa não é minha. Eu tô tentando, tá? Eu tô aqui pra gravar um vídeo explicando sobre como eu saí da igreja evangélica e fui parar na Umbanda. E esse vídeo eu tô gravando pra página Conselhos de Preto Velho, que é uma página qual eu administro no Instagram. Então se você segue, continua seguindo. E se você não segue, vamos seguir, porque tem bastante coisa legal lá. Eu posto bastante coisa show de bola. E agora a página conta com dois administradores. Então é eu administrando e mais meu namorado, que também administra a página, tá bom? Então vamos lá. Vamos falar sobre essa saída da igreja evangélica e entrada na Umbanda. Então, gente, para quem me conhece um pouco da página, já sabe que minha família é toda evangélica e que eu era evangélico e hoje eu sou um bandista, minha mãe também é um bandista, né? E como é que acontece? Minha família é toda evangélica e desde pequeno eu já tive esse convívio evangélico dentro de casa, sempre foi muito forte isso dentro de casa. A questão evangélica sempre foi muito forte, porque a minha família é toda evangélica, toda. Né? Os meus pais foram evangélicos, hoje eles não são mais. E na época que eu entrei na igreja, eles já não estavam mais também na igreja, tá? Então eu não peguei essa época que eles eram evangélicos. Meu pai estudou teologia, minha mãe também, os dois se formaram. Né? A teologia é um estudo que faz sobre as religiões em si, mas dentro da igreja evangélica é um estudo da Bíblia que você faz para poder estar apto a ser pastor, vamos dizer assim, né? Então eles fizeram esse estudo, porém hoje eles não estão mais na igreja evangélica e naquela época que eu entrei eles já não estavam mais. E daí eu entrei com 9 anos, né? 9 anos foi a primeira vez que eu fui na igreja evangélica, eu fui com a minha tia. E eu lembro que era tudo muito novo pra mim, era uma realidade muito diferente. E eu gostava daquilo porque era um lugar diferente pra gente ir, sabe? No domingo, na quarta e tudo mais. E eu comecei a ir, mas eu ia sem muita intenção. E eu lembro que teve um dia que o pastor falou no culto que ia ter batismo e ia ser na praia e tal. E aquilo pra mim, pô, soou bem legal. Ah, legal, a praia, batismo. E daí foi feito o batismo na praia, chegou o dia do batismo, né? Eu só ouvi num dia da pregação e teve outro dia que teve o batismo na praia e eu fui junto com a minha tia porque o meu primo, que tinha minha idade, iria se batizar. E ele se batizou e eu tava lá na praia e eu falei, eu também quero, né? E eu peguei, fui correndo em direção ao pastor e falei, também quero me batizar. Para quem não sabe o batismo na igreja evangélica, eles usam o batismo como se você surgisse por uma nova vida, né? Você aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador, tu vai surgir para uma nova vida. Tu vai renascer. Então todos os teus pecados morreram e dali você é uma pessoa nova. Isso é o que se acredita na igreja evangélica do batismo, tá, gente? Por isso que eu não acho tão certo criança se batizar, né? Quer se batizar, se batiza com 16, 17 anos, sei lá, 15, que você já consegue ter um entendimento maior do que é a religião. Acho 9 anos muito pouco e muito cedo, né? Mas mesmo assim eu fui e com 9 anos me batizei. E daí me batizei com 9 anos, mas não sabia o que estava fazendo direito, só queria me batizar porque todo mundo estava indo se batizar e eu queria seguir a mesma onda, porque estava muito feliz e era aquilo, pô, era super legal, entendeu? E fui e me batizei. Mas eu não ia na igreja, não frequentava direito, eu ia de vez em quando com a minha tia, quando ela ia, eu ia também. Com 12 anos ficou diferente, eu comecei a frequentar a igreja sozinho, né? Ia de ônibus, pegava o ônibus e ia sozinho. Comecei a ser mais comprometido com as funções da igreja, com a parte de louvor, com a parte de coreografia, de teatro, de pregação, estudo bíblico, né? Eu sempre fui muito sério em tudo aquilo que eu fazia, tudo aquilo que eu fazia sempre era muito sério, tudo que eu faço é sempre muito sério. Eu levo com muita seriedade porque isso é importante, ainda mais religião, eu acho que tem que ter essa seriedade, porque não é brincadeira. E eu sempre gostei, foi algo que eu era apaixonado, sempre fui apaixonado por isso. A religião sempre me chamou muita atenção. E daí com 12 anos comecei a frequentar, comecei a ir, né, mais vezes à igreja e ter responsabilidades maiores. E foi na época que eu comecei a me ver meio diferente. Falei, meu, não sou, sei lá, pô, eu gosto de meninos, não gosto de meninas. Então isso aí pegou muito forte. Para quem sabe, a igreja evangélica não aceita né, ser homossexual, não aceita a orientação sexual das pessoas. Você sendo bi, você sendo gay, você sendo lésbica, você sendo trans. Eles não aceitam, falam que é coisa do diabo, falam que é coisa do demônio
que Deus abomina isso, né? Isso é o que eles pregam lá dentro, que não é verdade, tá, gente? Não é verdade. É o que a religião evangélica prega, é como eles têm como verdade para eles, não que seja uma verdade, tá? Isso aí é uma coisa que distorcem da Bíblia. Beleza. E daí com 12 anos isso começou a vir muito forte na minha cabeça, né? Pô, eu sou gay, eu tô na igreja, como é que faz, como é que vai ser, aquela coisa toda. Daí passou. Não dei muita bola, passou, daí chegou os meus 15 anos, que é uma fase mais foda, mais complicada. Meus 15 anos eu estava dentro da igreja, eu fazia tudo dentro da igreja, né? Só que começou cada vez a ficar mais forte dentro de mim. Pô, eu gosto de meninos, eu não gosto de meninas. E aí, vou casar com uma menina e vou trair ela com um rapaz porque é isso que eu gosto? Não, porque eu tenho muitos irmãos dentro da igreja que fazem isso, mas eu não queria ser mais um, sabe? Eu sempre fui muito justo, essa parte sempre foi muito forte dentro de mim. Não é à toa que eu sou filho de Xangô, né? Sou muito justo no que tem que ser, muito justo. E daí começou a me questionar isso. E dentro da igreja teve várias vezes e várias fases que eu sofri demais com essa questão, porque todo mundo já conseguia ver os meus, né, que eu tinha um trejeito diferente, que eu era um menino diferente, eu participava da coreografia, aquela coisa toda, né? Então, alguns irmãos riam da minha cara, outros zombavam, outros me apontavam, mas eu nunca liguei pra isso, sabe? Nunca liguei pra opinião dos outros. Nunca fui de ligar pra opinião dos outros. Eu ligava pra minha opinião, o que eu queria fazer. Só que chegou uma época que tava inviável estar dentro da igreja, porque eu sentava lá para ouvir uma pregação sobre o amor de Jesus, as pessoas subiam no altar para pregar sobre ódio, para falar que ser gay não era de Deus e que era uma coisa do diabo, coisa do capeta, que não sei o quê. Então, gente, isso para quem tá ali sentado sentindo isso é horrível. É horrível, você se sente um lixo, sabe? E é uma coisa errada. A igreja não tá ali para pregar o ódio, a igreja não tá ali para pregar a, sabe, disseminar a raiva, porque é isso que eles faziam. Ali, aquele lugar saiu para falar sobre o amor de Deus, sobre o amor de Jesus, sobre, né, sobre compaixão, sobre tu amar o teu próximo como a ti mesmo. Ame o teu próximo, independentemente se ele é gay, se ele não é, se ele é hétero, se ele é, sabe, se ele é bi, se ele é trans. Meu, você não tem que amar a pessoa, você não tem que respeitar a pessoa, porque ela segue a mesma coisa que você. Tu tem que respeitar ela simplesmente por respeitar. Entendeu? Então é foda. Essa parte dentro da igreja é muito complicada. Principalmente para quem está lá dentro e é gay, é lésbica ou é trans, sabe? Ou é bissexual, enfim. Isso é complicado, porque começam a ver coisas que não fazem sentido, sabe? Que não fazia sentido pra mim. Como assim, meu? Eu sou do diabo? Como assim? Sabe? Eu tenho uma maldição. Meu, eu oro, eu faço jejum, eu faço tudo certo. Como assim eu sou amaldiçoado? E aquilo começou a pegar muito forte pra mim, porque esse julgamento era muito grande dentro da igreja. E eu falei, cara, isso aqui não é pra mim. Falta algo. Eu sentia que faltava algo, só que eu sempre ouvi os pastores pregar que a Umbanda era do capeta, que a Umbanda era do diabo, que isso era aquilo, sabe? Eram várias pregações. E hoje eu estou há 5 anos na Umbanda, eu nunca ouvi o meu pai de santo parar uma gira para falar que a igreja evangélica é isso ou aquilo. Mas eu já ouvi várias vezes um pastor perder tempo de uma pregação para falar que a Umbanda ou outra religião qualquer era do diabo, sabe? Ficar disseminando ódio. Eu acho que você tá ali para falar coisas boas e não falar sobre outras religiões. Aproveita o momento para falar uma coisa boa, né? Uma coisa positiva para alguém que tá ali precisando ouvir uma palavra positiva. E daí foi um momento que eu comecei a me questionar. Eu falei, meu, não é isso que eu quero. Não quero isso pra minha vida. Não quero estar aqui dentro, sei lá, com 30 anos, casado com uma mulher e ter filhos e depois trair a minha mulher com um homem porque eu gosto de homem. E aí? Sabe? Como tem muitos irmãos que fazem. Isso é bem comum. Daí eu pensei bem, eu falei, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu participei de um acampamento missionário que teve em Curitiba, que era para ensinar e motivar jovens a evangelizar. E fui, participei, fui para lá e um belo dia eu estava sentado num canto, fazendo a minha meditação, que lá tinha a parte de orar e tudo mais, e eu com a Bíblia na mão e eu pensando sobre tudo aquilo, e chegou a missionária e conversou comigo assim, Israel, tu tem um olhar muito triste, você é amargurado, tem muito rancor dentro de si, se liberta, se ame, seja quem você é de verdade. Eu falei, como assim? Eu sou eu?
Querendo esconder, né? Que não era de verdade. E daí ela começou a falar, não, tu não se aceita, tu não se ama. Tu vai pelo pensamento dos outros. Para de fazer isso. Para de se julgar, sabe? Para de se achar pecador, tu não é. Deus te ama da maneira que você é. Da maneira que você é, Deus te ama, e da maneira que você é, Deus te usa. Deus não te usa? Eu falei, me usa. Ela assim, então. Então deu. Para de se questionar. Gente, aquilo foi muito libertador pra mim. Eu precisava ouvir aquilo. E ouvi dela, que era uma mulher que eu admirava, que eu admiro até hoje. Né? Pô, uma missionária, gente boa pra caramba. E não me julgou em nenhum momento. Ela só olhou pro meu coração e viu que eu tava triste, viu que eu não era feliz. E ela fez o que se deve fazer. Ela me abraçou e falou sobre o amor de Deus. Sabe? Aquilo foi, gente, aquilo me tocou de uma maneira que eu voltei da viagem assim, ó, renovado e disposto a seguir minha vida como eu sou, gay. Eu falei, se a igreja não me aceita, eu vou sair e vou ser feliz. Eu não preciso estar dentro de uma igreja para Deus habitar em mim. Deus é muito maior do que uma placa de igreja. Deus é muito mais do que isso. Não precisa estar dentro de uma igreja para ter Deus contigo. Deus está dentro de você, está dentro do teu coração. E daí eu me senti liberto, sabe? Aquilo me aliviou de uma maneira muito boa. E daí eu tinha 15 anos para 16, daí eu, né, saí da igreja e tudo mais. Com 16 anos e meio para 17, eu comecei a passar por algumas fases bem difíceis, né, que é a parte da adolescência bem complicada. E daí eu decidi voltar para a igreja e decidi dizer que eu era um ex-gay. E daí comecei a dizer, ah, sou ex-gay, né? E ali aquilo começou a me fazer muito mal, porque começou o julgamento bem forte de todos os irmãos e da minha família também. Bastante julgamento. E não ficou, acho que não durou muito tempo, durou uns 3 meses, eu saí de novo da igreja e tentei o suicídio. Nessa época foi uma época muito difícil, porque eu não via mais luz em nada, eu não acreditava mais em Deus, eu não acreditava mais em nada, eu não tinha fé, eu estava totalmente, sabe, morto por dentro. Eu tentei suicídio e foi bem complicado, né, foi bem complicado. Mas num outro vídeo eu falo sobre isso, que é uma história bem ampla e é bastante coisa que aconteceu. E daí tá, tentei suicídio, não deu certo, graças a Deus. E daí eu comecei a perceber o que eu tava passando, o que eu tava fazendo da minha vida. Eu vi que era algo que eu não queria pra mim. Falei, Israel, nossa, então não é isso aí. Daí com 18 anos eu me casei e eu esqueci um pouco esse lado espiritual, né? Mas eu sempre pesquisei sobre outras religiões na internet. Eu sempre gostei muito de estudar sobre ocultismo e outras coisas, mas era muito escondido que eu fazia isso, né? Como qualquer outro adolescente. E daí com 19, 20 anos eu conheci uma amiga, que hoje é minha melhor amiga, e ela era umbandista, ela é umbandista também hoje. E ela começou a falar sobre a Umbanda e eu comecei a achar interessante aquilo, mas eu julgava muito, né? Porque eu nunca ouvi ninguém explicar sobre a Umbanda, eu só ouvia o pessoal falar mal. E daí um certo dia ela me convidou, Israel, vamos numa gira? Eu falei, não, bem capaz, Deus me livre, nossa, Deus é mais. Não, ó, você é louca, meu. Nunca, morro de medo, meu Deus, o que que eles incorporam lá? Ela disse, Israel, a gira é super simples, não tem nada demais, é bem tranquilo, é bem de boa. Eu falei, ah, então tá, beleza, amigo. Um dia nós vai. E daí se passou um tempo e teve uma época que os meus pais estavam com um negócio, que o negócio estava indo muito bem. E a minha mediunidade nessa época estava muito aflorada. E nessa época também, para ajudar, eu trabalhava como drag na noite. Eu fazia shows de drag aqui em Floripa. Então eu tava com muita coisa dentro de mim, eu tava com muita energia, eu tava com muita informação. E teve um dia que eu tava no meu serviço, que eu trabalhava com os meus pais, e eu comecei a ouvir várias vozes falar comigo, e várias coisas, e essas vozes falavam pra eu me matar e tal, um monte de coisa. E eu peguei meu carro, saí decidida a jogar o carro em frente a um poste ou jogar de uma ponte. E daí no meio do caminho me veio uma voz e me falou, para na casa da Suelen. Eu falei, eu vou parar e vou chamar uma vez. Se ela me ouvir, eu vou conversar com ela, senão eu vou fazer o que eu vim fazer. E eu parei. E eu chamei ela uma vez na frente da casa dela, bem baixinho, e ela ouviu. Ela, Israel, eu tinha certeza que tinha alguém me chamando. E assim, eu tava sem força, eu tava mega carregado, eu tava triste, e eu sentei com ela e comecei a chorar, e chorava, e falava. E ela me abraçou, e ela me limpou, e, né, e assim, ela me ajudou demais. E ela falou, Israel, vamos na gira comigo, vamos lá, tu vai gostar. Eu falei, então tá bom, a próxima gira eu vou.
Daí eu decidi, eu falei, eu vou deixar minha ignorância de lado, eu vou deixar, né, a minha arrogância de lado, deixar na porta e vou entrar de coração aberto para conhecer essa religião, ver o que ela tem para me apresentar. Se eu não gostar, eu vou sair, simplesmente isso. E a gente foi numa gira, que era uma gira de Exu, e eu lembro como se fosse ontem, que eu tava nessa gira, eu tava na porta, eu fiquei na porta, qualquer coisa eu saía correndo, foi meu, vou ficar aqui na porta, qualquer coisa eu saía correndo e ninguém me viu. E daí a Tata Maria Mulão, que é a pombogira do meu pai de santo, me olhou do meio do terreiro e ela começou a dar risada. E me olhava assim, sério, e veio na minha direção. Eu tremia. Eu tremia, eu tremia, eu tremia e assim, ó, tava assim. E daí ela veio e falou comigo assim, tu sabe que tu precisa estar lá dentro, né? Tu tem que desenvolver a tua mediunidade, isso tá te afetando, tá te fazendo mal. Tu não tá sabendo lidar com ela. E daí aquilo, tipo, meio que me deixou impactado assim, mas eu não dei muita atenção. E ela falou que ia acontecer isso e aquilo na minha vida naquele ano ali. E que eu precisava tomar cuidado. E eu não acreditei muito. Daí fui nessa vez na gira, até que gostei, saí, mas não dei mais bola. E incrível que pareça, tudo que ela falou um tempo depois começou a acontecer. Começou assim, ó, a desabar a minha vida. E ela já tinha me avisado sobre aquilo. E ela falou que eu precisava de ajuda e eu tinha que desenvolver minha mediunidade, eu tinha que me fortalecer espiritualmente, mas eu não dei ouvidos para ela. E depois tudo começou a acontecer. E comecei a ficar assustado. Eu corri pro terreiro, né, a qual ela tinha me apresentado, e eu falei, eu quero entrar. Só que daí o meu pai de santo pediu pra mim pensar um pouco e ver se era aquilo que eu queria mesmo, que é meu pai de santo hoje. Aí teve uma gira de Preto Velho que eu fui depois, em que eu me consultei com o Preto Velho de um irmão de santo, e esse Preto Velho sentou comigo e fui me benzer, né? E tava indo pela terceira gira, eu acho que era. Eu sentei com ele pra me benzer e ele falava pra mim bem assim, ó, eu só consigo falar sobre fé contigo. Não consigo falar mais nada, filho. O que vem à minha cabeça é fé, na minha boca é fé, é fé. Tu tem que ter a tua fé de novo. A tua fé é muito bonita. Tu deixou a tua fé morrer por causa do ser humano. O ser humano é falho. Não deixa. Deus tá contigo. E não sei o que. Gente, ele começou a falar uma coisa que começou a mexer comigo de uma maneira que vocês não têm noção. E eu realmente estava sem fé, não tinha mais fé em nada. Eu estava morto espiritualmente, porque eu tinha saído da igreja assim. Porque me falado na igreja que eu era uma maldição, que eu era uma coisa do demônio. Então eu saí com aquilo muito magoado, muito machucado da igreja. E aquele dia no terreiro ali parece que a minha fé voltou. Parece que eles pegaram um botãozinho assim e ligaram de novo a minha fé. E eu só chorava, chorava, chorava. Eu falava, meu, por que eu fui deixar a minha fé morrer por causa do ser humano? A minha fé é o mais importante pra mim, é aquilo que me sustenta. Entendeu? Então não vou deixar isso morrer. E daquele dia em diante eu decidi que eu não ia deixar minha fé morrer por causa do ser humano. E que eu ia colocá-la em prática. E daí eu decidi, entrei num terreiro, virei filho da casa e comecei a frequentar assim o terreiro com muita fé, com muita força e foi vindo as coisas, né, as batalhas e eu fui passando. E teve uma época muito complicada porque o meu pai não me aceitava dentro da religião, dentro da Umbanda. Ele falava que era coisa do demônio, porque o pensamento dele era esse. E minha mãe não aceitava, mas ela não me falava nada, ela não me proibia, mas ela não acreditava. E a gente começou a perder o nosso negócio. Teve uma época que a gente começou a meio que falir. E foi uma época bem crítica, porque espiritualmente falando foi bem complicado. E a gente perdeu tudo. E só eu estava no terreiro. Meu pai e minha mãe não estavam em lugar nenhum, porque eles não tinham mais religião, nem fé. E daí nessa época, era uma época que eu não estava mais morando com a minha mãe. Estava casado, estava morando longe. E minha mãe estava perdendo tudo. Daí ela ia no terreiro comigo em algumas sessões, mas não acreditava e ia apenas por ir. E teve um dia que eu cheguei na casa dela e vi que ela estava muito mal, vi que ela não estava bem, que aquela ali não era minha mãe. E a gente já tinha perdido tudo nessa época, a gente já estava meio que no fundo do poço, né, pra falar a verdade. E teve um dia que ela ligou pra minha tia, pro meu tio, pra todos os meus tios, todas as minhas tias que são evangélicos, pedindo uma ajuda. Porque ela estava se sentindo mal, ela estava se sentindo culpada pelo que tinha acontecido, por a gente ter perdido tudo. Ela queria só um abraço, só uma oração pelo telefone, que ninguém teve a capacidade de dar, tá? Ninguém teve a capacidade de sair de casa para dar um abraço nela naquele momento.
E eu cheguei no outro dia na casa dela e fui conversar com ela e ela não tinha conseguido falar comigo naquele dia porque eu tava sem telefone. Então no dia que ela mais precisou falar comigo, eu não consegui falar com ela, porque eu tava sem telefone. E eu cheguei e vi que ela tava triste, eu tava indo pro terreiro, era num sábado. Eu falei, mãe, hoje tu vai comigo pro terreiro. Ela, não vou. Eu falei, tu vai, mãe, tu tá precisando. Eu tô vendo nos teus olhos, tu tá precisando, tu tá pedindo socorro com os olhos. Vamos pro terreiro. Sem saber, porque ela tinha pensado em fazer na noite anterior. Daí a gente foi na sessão de preto velho. E daí ela sentou com uma preta velha, se consultou da nossa irmã de santo. E a preta velha me chamou e falou, ó, a tua mãe tentou fazer isso, isso, isso e aquilo. Ela falou tudo, né, da maneira deles. Minha mãe na noite anterior tinha pensado em suicídio. Porque ela queria acabar com a dor que ela estava sentindo, que era uma dor de perda, uma dor de fraqueza, sabe? De se sentir inútil, sabe? E não saber o que fazer naquela situação de perder tudo. Perder um negócio, perder dinheiro. E ela pensou em fazer merda, assim. Pensou em suicídio. E aquilo mexeu muito comigo. E a preta velha falando com minha mãe chorava porque tudo que ela falava era que minha mãe tinha pensado na noite anterior. E era tudo verdade, sabe? Aquilo mexeu muito forte comigo e com a minha mãe. E daquele dia em diante, minha mãe fez um propósito com a preta velha de durante 7 semanas tomar um banho de amaci, que é um banho que a gente tem aqui, que é feito com a bebida de todos os orixás, que é um banho que te purifica, te ajuda, te limpa, descarrega. Pra minha mãe sair daquela depressão, porque minha mãe estava numa depressão profunda. Só que ela não conseguia ver isso, porque ninguém consegue ver. E isso é real, gente. E ela começou a fazer esse tratamento espiritual junto com a preta velha. E daí passou 7 semanas, minha mãe ficou super bem, né? Foi difícil no começo, foi complicado, mas ela conseguiu. Né? Ela venceu juntamente com a preta velha, né? E com os guias. E Oxalá, claro, com certeza. E ela conseguiu, e ela saiu, né, dessa depressão. E depois daquele dia minha mãe virou um bandista, gente, assim, ó, com uma fé incrível. E assim, hoje eu agradeço a Umbanda, sabe, por ter entrado na minha vida. Eu agradeço aos guias, eu agradeço ao Oxalá, sabe, porque hoje eu sou feliz. Hoje a Umbanda me sustenta, essa religião me sustenta, é o meu pilar, é aquilo que me dá força. Sabe, é tão maravilhoso chegar num sábado e você poder ir pro terreiro e você se sentir abraçado. As pessoas te abraçam da maneira que você é, elas te aceitam da maneira que você é. Eles não ligam pra roupa que tu tá usando, eles não ligam se você é gay, se você é lésbica, se você é bi, se você é trans, sabe? Eles simplesmente te abraçam. E o terreiro que eu tô hoje é o terreiro a qual eu fui abraçado. E é lindo, assim, gente, não tem explicação. Então eu ter saído da igreja evangélica e ter ido pra Umbanda foi a melhor coisa que me aconteceu, porque eu consegui me aceitar como pessoa, consegui compreender o mundo espiritual, sabe, sendo mais amplo assim. Porque o único problema da evangélica é o que eles não sabem te dizer o que é, eles falam que é maldição e é coisa do diabo, sabe? E o espiritismo e a Umbanda, o Candomblé em si, eles já conseguem te explicar o porquê que isso está acontecendo na tua vida, né? Eles têm uma resposta. E uma coisa bem curiosa, o terreiro que eu tô hoje é o terreiro pro qual eu passava na frente quando eu ia pra igreja. Eu passava correndo e amarrando. E falava assim, tá amarrado, em nome de Jesus, todo demônio, isso e aquilo. Gente, eu passava assim, ó, num medo que vocês não têm noção. E hoje eu dou risada porque é o terreiro que eu frequento. É o terreiro ao qual eu sou filho, é o terreiro que eu amo, sabe? E eu tô lá e assim, é muito louco tu olhar pra tudo isso que aconteceu no teu passado. E é mais ou menos isso, resumidamente, né? Resumindo a história, porque a história é bem comprida. Dentro dessa história tem várias coisas que aconteceram que eu vou desenrolando para vocês. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir perguntando para mim que eu vou respondendo, né? E hoje eu e minha mãe somos umbandistas, né? E o resto todo da família é evangélico. Hoje eles me respeitam muito, têm um respeito muito grande por mim e me respeitam por eu ser gay, por eu ser umbandista, né? Hoje não tem mais aquele julgamento tão forte, pelo menos na minha frente não tem, né? E a minha bisavó era umbandista e a minha avó era evangélica, então umbandistas teve a minha bisavó e agora eu e minha mãe. Aí meu pai não vai em religião nenhuma, continua sem nenhuma religião, mas tem muita fé e muito respeito pela Umbanda. Isso é bem importante, isso é ótimo. E hoje a gente é bem feliz. E eu vou gravar um vídeo com a minha mãe explicando, né, pra ela explicar pra vocês como é que foi também ela entrar na Umbanda e qual era a expectativa que ela tinha. Mas resumindo é isso, tá bom, pessoal? Muito obrigado.
Muito obrigado àqueles que assistiram. E qualquer dúvida pode me mandar que eu vou gravar mais vídeos sobre vários assuntos aí, tá? Dentro da Umbanda e até vídeos com o meu pai de santo também, que é uma coisa bem legal que eu vou gravar. E aí vai ter bastante coisa, bastante conteúdo aqui, né, no YouTube, do Instagram. Porque lá a gente não consegue pôr vídeo, aqui a gente consegue, então a gente vai gravando, que se for pedir a gente vai gravando. Mas resumindo e resumidamente, é isso aí que aconteceu. Tá bom? Muito obrigado a todos os irmãos que assistiram. E se você quer perguntar alguma coisa ou tem alguma dúvida, você pode perguntar pelo Instagram, tá bom? Vai lá no Instagram e pergunta pra mim. O Instagram é Conselhos de Preto Velho, tá bom? Se você não segue, começa a seguir. E também se inscreva aqui no canal, que agora eu vou começar a colocar alguns vídeos aqui. Lembrando que os vídeos vão ser sempre bem caseiros assim, tá, pessoal? Não vai ser nada muito editado, porque eu não sei editar. Também, né, o negócio é ser bem natureba. Eu vou pôr aqui o que vocês quiserem. E é isso aí, tá bom? Muito obrigado. Que Oxalá abençoe a noite de todos. Que seja uma noite maravilhosa. Ah, e lembrando, hein? Sempre pesquise sobre as religiões. Não julgue, não julgue, sabe? Pesquise bem, tá? Vá atrás, se você tem uma dúvida, se você é evangélico e quer pesquisar sobre Umbanda, pesquisa sobre o Candomblé, pesquisa, né? Se você é umbandista e quer pesquisar sobre outras religiões, pesquisa, só não julgue, tá bom? Antes de conhecer. Sabe, eu julguei muito a Umbanda antes de conhecer a Umbanda e eu me arrependo muito por isso. Né? E hoje eu sou um bandista, graças a Deus, deu tempo de conhecer essa religião maravilhosa. Mas antes de julgar, conheça, tá bom? E lembrando que a Umbanda é uma religião monoteísta, foi por isso que eu entrei na Umbanda também, tá? E daqui a mais um tempo a gente vai falar sobre a Umbanda a qual eu participo aqui, tá? Que é a Umbanda de Almas em Angola, gente. Que é uma Umbanda diferente da Umbanda Pur, da Umbanda das Sete Linhas, tem vários, né? Vários segmentos de Umbanda aí dentro. E aqui eu não quero questionar qual é a melhor, qual é a pior. Eu só quero falar sobre o que eu vivo no meu dia a dia, tá bom? Beijão, muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se não gostarem, a gente vai tentar melhorar no próximo, tá bom? Então tá bom. Ai, acabou, gente. Aqui. Ô, Glória. Ô, minha mãe. Como é que desliga esse aqui? É aqui.